Senhor, igreja? Amém. Bom dia. Convido os irmãos a abrir em Êxodo. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo. E eu quero glorificar a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito, né? A pastora lembrou aqui do começo do ministério. A igreja, ela tem um começo, né? Tem um início. Todo o ministério. E eu louvo a Deus que o Senhor tem nos sustentado nessa trajetória. Louvado seja Deus. Nesta manhã, você já venceu. Glória a Deus. Nessa manhã, você já venceu. Obrigado, Jesus. Você venceu a sua cama, seu cobertor. Não é a batalha, não é a guerra que você está enfrentando. Falando do sono. Né? Era para ter mais gente, né? Era para ter mais pessoas. Mas a gente sabe que Jesus não agradou todo mundo, né, irmão? Aí a gente põe um culto de manhã para ajudar o povo. Aí o povo não vem pro culto. Aí você põe de noite, o povo dorme. Aí você fala, ué, não dá para entender muito, né? Mas a gente faz aquilo que o Senhor também coloca nos nossos corações. Para mim foi uma bênção, está sendo uma bênção. Estou tendo tempo com qualidade com a minha família, graças a Deus. Então estou podendo também aproveitar mais, porque muitas vezes o domingo era corrido, né? Acordava e aí já tinha que estar no culto, e muitas vezes não aproveitava. Mas eu louvo a Deus que Deus ele tem suprido todas as nossas necessidades. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Nós vamos falar sobre o santuário ou o tabernáculo, como vocês queiram. Cada um tem uma forma aí de interpretar, mas a palavra do Senhor diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o farás. Versículo 10. E também farão uma arca de madeira de cetim. Madeira de quê? Cetim. Ou de acácia. O seu comprimento, a cetim e a acácia é a mesma madeira, tá bom, irmãos? O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura, e cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora. A cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e a porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado de lá, 2 argolas no outro lado de lá, e farás varas de madeira de cetim, e as cobrirá com ouro, e meterás a vara no argola aos lados da arca, para se levar com elas a arca. A vara estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu darei. Versículo no capítulo 26. No mesmo livro, no capítulo 26. Nós vamos ler, louvado seja Deus, no versículo 27. E as 5 barras para as tábuas de outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas, para o ocidente. E a barra do meio ficará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra, e cobrirás de ouros as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras também, e as barras cobrirás de ouro. Então levantará o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. É um texto, louvado seja Deus, que
nós precisamos, como cristãos, entender a base, louvado seja Deus, desse capítulo, porque o livro de Êxodo também nos retrata, louvado seja Deus, a construção e a restauração da santidade ao povo de Israel. O livro, louvado seja Deus, a qual vem nos trazer e nos mostrar o que precisamos fazer diante da presença do Senhor. Nós sabemos que no capítulo 24, se você voltar, você vai ver que o Senhor ele vai dar uma ordem a Moisés. E Moisés, ouvindo a voz de Deus, ele vai cumprir a vontade do Senhor, dizendo o que Deus tinha para aquele povo e também mostrando que Deus estava falando com ele. Nós sabemos que Moisés ele via a Deus face a face, e Moisés tinha uma grande responsabilidade diante deste povo de Israel, que também questionava e levantava muitas perguntas, ou muitas formas, de que forma que Deus irá enviar a providência. E muitas vezes Moisés tinha que clamar ao Senhor, ou conversar com Deus, e ali ele tinha-se a resposta. Para a construção do tabernáculo, louvado seja Deus, nós sabemos que foi um trabalho detalhado diante do Senhor. E o Senhor vai falar com Moisés em cima do monte, mostrando para ele como que seria construído esse tabernáculo, de que forma e de que maneira que iria ser, e as coisas que seriam utilizadas. Nós sabemos que nós, quando estamos ouvindo a mensagem de Deus, ou quando você já assistiu uma novela, você já deve ter visto uma novela referente a Moisés, você já sabe a história, a trajetória um pouquinho. E aqui, louvado seja Deus, quando o Senhor vai direcionar, mostrar para Moisés: ó Moisés, vou te dar essa ordem para que você possa estabelecer sobre o meio do povo, louvado seja Deus, esse tabernáculo. E quando nós olhamos esse texto e olhamos a maneira que Deus vai falar com Moisés, vai relacionar muitas vezes e apontar aquilo a qual nós estamos propostos para fazer diante da terra, aquilo a qual o Senhor nos escolheu para fazer, aquilo a qual o Senhor estabeleceu a igreja para fazer. Quando nós falamos do tabernáculo, nós falamos, louvado seja Deus, de santidade, ou a casa de Deus, aonde ele iria habitar no meio do povo, aonde a casa do Senhor, louvado seja Deus, seria representada em adoração, em louvor e em santidade. E nós, louvado seja Deus, somos direcionados por Deus, ou mostrando também que nós somos esse tabernáculo, ou esse templo, louvado seja Deus, de adoração ao Senhor. Nós, hoje, louvado seja Deus, temos o livre acesso. Hoje não precisamos de sacerdote. Hoje não precisamos, louvado seja Deus, do sumo sacerdote. Hoje, eu e você temos esse livre acesso, graças, louvado seja Deus, ao Senhor Jesus Cristo, a qual morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E quando nós lemos esse texto, nós vamos entender que a palavra, ou esta madeira de acácia, louvado seja Deus, ela é uma madeira difícil de lidar. Uma madeira, louvado seja Deus, que é difícil de manusear. Quem trabalha, louvado seja Deus, com marcenaria, ou quem trabalha detalhadamente com madeira, vai saber e vai identificar que essa madeira não é fácil de trabalhar. Ela tem nó no meio dessas madeiras, aonde fica difícil para modular, fica difícil para direcionar a forma e como quer que esteja. Mas o Senhor, louvado seja Deus, no capítulo 26, vai nos ensinar, louvado seja Deus, algo muito simples e objetivo para nós, aonde vai nos mostrar como que devemos ser, ou como uma igreja deve ser. E quando nós olhamos, louvado seja Deus, a construção, nós vamos se identificar com algumas coisas que ocorrem na minha e na sua vida, e muitas vezes já passamos por isso, já vivenciamos por isso, e aí nós vamos identificar que há momentos na nossa vida que somos como essa madeira, muitas vezes desprezada pelo fato, louvado seja Deus, de não ter ou não ser fácil de lidar, de se manusear ou de trabalhar. Nós vamos ver que o Senhor ele vai pegar algo que é improvável, algo que não pode, louvado seja Deus, ser trabalhado, algo que não pode, louvado seja ser moldado,
algo que não pode ser direcionado pela mão dos homens, mas o Senhor, louvado seja Deus, é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que nos direciona, o Senhor é aquele que abre e faz, louvado seja Deus, o nosso entendimento. Então, quando eu ouço esta mensagem, a qual Deus vai direcionar a Moisés, eu vejo muitas coisas acontecendo dentro da igreja, que é onde nós muitas vezes pecamos, onde muitas vezes erramos, onde muitas vezes falhamos, aonde muitas vezes deixamos de fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, aonde, louvado seja Deus, uma construção vai nos trazer trabalho, aonde a construção precisa, louvado seja Deus, ser orientada, aonde a construção precisa estar estável. Então, quando eu olho para a madeira de acácia, eu vejo estabilidade, eu vejo rigidez, eu vejo firmeza, mas também há um trabalho para ela ser moldada, há um trabalho para ela ser colocada da maneira que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, como Ele quer que seja trabalhada. E veja que interessante, no capítulo 26, se você acompanhar ela, você vai entender que para você colocar essa madeira, louvado seja Deus, não era de qualquer forma, não era de qualquer maneira, não poderia, louvado seja Deus, essa madeira está bonita, presbítero Jefferson, eu vou pôr essa aqui no altar. Não posso. Não tem como só escolher uma madeira. Todas as madeiras tinham a mesma medida. Todas as madeiras tinham a mesma medida. Não era nem menos e nem mais. Era da mesma medida. O que eu aprendo hoje com a igreja, que muitas vezes no dia de hoje não acontece. Aqui não, aqui todo mundo é igual, todo mundo pensa da mesma forma, todo mundo tem a mesma visão de reino, todo mundo pensa em crescer, todo mundo pensa em construir a igreja, ser a base da igreja, fortalecer a igreja, ser a estrutura da igreja, manter a igreja firme. Não, aqui não tem esse problema, aqui todo mundo pensa igual, mas aqui no capítulo 26 o Senhor vai nos ensinar de uma forma, que maneira que devemos levantar esta madeira, de que maneira devemos posicionar esta madeira, de que forma deve ser estabelecida esta madeira. Louvado seja Deus. E no entanto que nós entramos no texto, nós vamos ver que Deus vai ser específico para Moisés, dizendo: Moisés, você vai levantar esta madeira, louvado seja Deus, todas iguais. Por quê? Não tem, louvado seja Deus, quando entramos na presença do Senhor, como dizer: olha, hoje nós temos um juiz, hoje nós temos um advogado, hoje nós temos um consultor, hoje nós temos um empresário, hoje nós temos aquele que não tem nada, hoje nós temos aquele, louvado seja Deus, que é meia boca, está ali, mas não está, nós estamos aqui, mas eu não sei se está. Não, a palavra do Senhor que quer nos ensinar, não tem, louvado, separação, não tem, louvado seja Deus, a divisão, não pode existir isso, não pode ter tratamentos especiais. Agora nós vamos ver que a palavra do Senhor vai nos ensinar que quando Moisés começa a construir e moldar as tábuas, o Senhor vai pedir para ele colocar uma argola nessas tábuas. Como assim, pastor? Agora, louvado seja Deus, a palavra do Senhor vai nos ensinar que quando ele vai colocar esta madeira não poderia ficar deitada, não. Esta madeira não poderia ficar horizontal, não pode ficar, ela tem que ficar na vertical, ela tem que estar em pé. Veja, o que interessante dessa palavra é que quando ela é colocada na sua posição certa, correta, qualquer vento poderia derrubar, sim ou não? Qualquer vento poderia destruir, qualquer tempestade de areia poderia destruir. Veja que agora o tabernáculo está sendo construído no meio do deserto. O deserto representa esse mundo a qual nós vivemos. O Senhor, louvado seja Deus, vai estabelecer: pastor, mas como? Agora você vai construir um tabernáculo, quando fala que o deserto representa este mundo.
Agora nós vamos construir algo santo, algo onde vai ser adoração, aonde vai ser proclamado o nome do Senhor, aonde vai ser a casa de Deus, e mais no meio do pecado. Agora, como isso? Mas o Senhor, Ele é tão detalhista nas suas coisas, e Ele faz as coisas tudo perfeita. Ele vai falar para construir uma base de prata, aonde, louvado seja Deus, vai fazer a separação, aonde o Senhor, louvado seja Deus, vai dizer: aqui não pode ser contaminado. Se não entendeu, eu vou explicar melhor. Quando nós chegamos na presença do Senhor, quando Ele nos escolheu, quando Ele nos chamou, Ele fez sim uma separação, você do mundo. Ah, pastor, mas eu vivo numa casa atribulada, eu vivo num trabalho atribulado, eu vejo tantas pessoas pecando, mas eu estou buscando ao Senhor. O Cristo Redentor é aquele que nos separou, o Cristo Redentor é aquele que nos protegeu, o Cristo Redentor pelo teu sangue nos guardou. Ah, você não está entendendo o que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã. O Senhor está dizendo: ei, eu te chamei para ser a diferença neste mundo pecaminoso. Eu te chamei para ser a diferença neste mundo aonde, louvado seja Deus, a corrupção impera, aonde o engano impera, aonde a mentira impera, muitas coisas erradas acontecem neste mundo. Mas nós que somos, louvado seja Deus, essa madeira de acácia. Pastor, por que essa madeira de acácia? Porque você era duro de coração, você não se dobrava por qualquer coisa. Mas o Senhor fez o que? Resgatou você desse mundo pecaminoso, tirou você, foi lapidando, foi moldando, foi colocando da forma que Ele queria. Ele foi estruturando, Ele foi fazendo a vontade dEle. Você não entendeu? Talvez você chegou aqui hoje falando: pastor, o que o Senhor tem para mim hoje? Eu não tenho nada, mas o Senhor tem uma palavra ao teu coração. Ele se coloca na minha posição. Permita eu te moldar, permita, louvado seja Deus, eu direcionar a tua vida, porque no momento certo as coisas irão acontecer naturalmente na tua vida. Pastor, não entendi. A madeira de acácia era colocada na sua vertical. Na hora, louvado seja Deus, que o vento batia, ela poderia cair. Por quê? Porque ela não estava firmada. O Senhor então vai criar uma argola, aonde, louvado seja Deus, na sua junção, não tem como, louvado seja Deus, caber uma brecha. Não tem como abrir uma brecha sobre esta venta. Não vai passar vento, não vai passar areia, não vai passar fofoca, não vai passar olho grande, não vai passar mentira, não vai passar engano, não vai passar, não vai, porque o Senhor fechou. Então, pastor, não entendi. Vem aqui, presbítero Jefferson, pode vir aqui, pastora Talete, vem aqui, pastora. Louvado seja Deus, por favor, levanta os três. Aleluia. Levanta os três. Fica aqui do lado. Quando nós falamos, louvado seja Deus, da madeira de acácia, e quando, louvado seja Deus, o Senhor fala assim: vou colocar uma argola. Faz aí o seu braço, uma argola. Tá vendo? Aleluia. Faz aí agora. Faz aí, pastor. Agora junto. Juntou? Fica mais fácil, louvado seja Deus, ou fica mais difícil o inimigo entrar ou tentar fazer qualquer coisa, louvado seja Deus, que possa derrubar, sim ou não? Sim. Mas todos têm que estar na mesma visão. Aleluia. A igreja que está posicionada, louvado seja Deus, ou direcionada por Deus, elas têm que estar na mesma visão, no mesmo propósito. Aleluia. Aleluia, Deus. Sabe o que acontece muitas vezes dentro da igreja? Você sabe? Sim ou não? Sabe? O que acontece? Nunca chega no? Se não me falha a memória, 1 Coríntios capítulo 3, perdão, Paulo vai começar a relatar e vai levantar um questionamento. Abre aí para mim. Acho que no versículo 4 em diante. Paulo
Apolo, Eu sou de Paulo. eu sou de quem? Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Não sou carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Porque ele está dizendo, muitos estavam perguntando, muitos estavam questionando, quem é esse? Quem é que está pregando aqui? Muitas vezes, irmãos, nós chegamos dentro do ministério, ou chegamos dentro de uma congregação, todos têm as suas opiniões, as suas formas de pensar ou de agir. Só que, lá no começo, do início, Deus já nos está direcionando para uma igreja futura. Aleluia! Aonde precisa estar alinhado com as vontades do Senhor, precisa estar alinhada com a direção da igreja, porque presta atenção, irmão, antes de você querer questionar ou falar que é coisa minha, no capítulo 24, olha o que vai dizer no versículo 1, só para você entender o que eu estou dizendo. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, sobe aonde? Ao Senhor. Tu, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 dos anciões de Israel, inclinai-vos. Da onde? De longe. Peraí. Se o Senhor está dizendo para Moisés, ó, sobe ao monte, mas inclinai-vos de longe. Peraí, vamos entender essa parte. Versículo 2. E só quem? Moisés. Só quem, irmão? Moisés. Vamos lá, ajuda aí. Só quem? Moisés. É Abiú, Arão, Nadab, é os 70 que vai junto? Não. Quem é que vai? Moisés. Quem é o líder da igreja? Moisés. Opa! Preste atenção. Se chegará o Senhor, mas eles não quê? Nem o povo suba. Opa! O que acontece mais na igreja é irmão querendo ser pastor. É irmão que quer ser obreiro. É irmão que quer ser o levita. É isso? É isso ou não? Sim ou não, irmão? Me ajuda aí. Sim. Tem pouca gente, é melhor que você apanha mais suave e mais tranquilo. Porque muitas vezes a gente fala assim, mano, vai para a direita. Irmão, vai para a esquerda. Nós estamos tomando pancada de tudo quanto é jeito, irmão. Nós estamos sendo questionados de todas as formas. Aí vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os status, vindo, pois, Moisés, contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma o quê? E disseram, todas as palavras que o Senhor tem, falado, o que vamos fazer? Faremos. Sim ou não? Sim. Quando eu entro nesse questionamento, aí eu vou lá na caça de novo. Nós temos que entender que a igreja ela foi levantada para ser a diferença na terra, sim ou não? Sim. Se a igreja ela foi para ser a diferença na terra, por que muitas igrejas hoje têm crescido, ou igrejas têm deixado de crescer, ou porque não acontece, porque a vida não tem assim, não sabe? O Senhor estabeleceu algo para Moisés. O Senhor passou algo para Moisés
para direcionar o povo. E não era qualquer um que entrava no tabernáculo. Não era todos que tinham acesso ao tabernáculo. O interessante, presbítero, que o acesso ao tabernáculo, vamos dizer que era exclusivo. Não era qualquer pessoa que falava: hoje eu vou entrar aí, hein? Hoje eu vou aí, hein? Tem uns que é assim, ó. E tem outros que falam: não vou aí não, que eu não quero. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor, eu falo: Senhor, o Senhor é tão atual quanto antigamente. Aleluia! Se você ler, você vai falar assim: muitos são dessa forma. E aí eu fiquei analisando essa semana, eu falei: Senhor, me dá uma palavra, mas uma palavra que não venha a ser eu falando, não venha a ser a minha vontade, mas que o Senhor dê a direção que é necessária para este povo. Para eles entenderem que se a igreja, essa igreja, missão evangélica, missão apacentar, ela tem uma direção baseada na sua palavra. Glória a Deus. Se todos entendem, isso começa dos visitantes, membros e até os obreiros. E aqui o altar. Se todos fazem a sua função, e eu estou sendo assim, bem enfático nessas palavras, porque a igreja, se não tiver as funções funcionando, é que algo está errado. Sim ou não? Sim. Só que muitas vezes nós vamos se analisar. E aí eu fico observando a Moisés dando a direção ao povo, e o povo fazia como Moisés queria. E Moisés vai direcionar o povo, mostrando para eles: ó, a madeira de acácia não só será moldada, mas ela é a única madeira, a única, não tem outra, que aceita ser banhada por ouro. Olha aí, É a única madeira. Você pode procurar aí se quiser no Google, depois você estuda aí, você vai procurar lá. Quando nós olhamos essa madeira, eu falo: Senhor. E a mesma madeira que nós lemos no capítulo 25, que foi criada a Arca da Aliança. Aleluia. O revestimento, louvado seja Deus, dessa madeira. Mas antes dela ser revestida pelo ouro, primeiro ela precisa ser moldada. Aleluia. Glória a Deus. O revestimento, louvado seja Deus, do ouro, meu irmão, precisa ainda ela ser moldada, antes dela receber o revestimento de ouro. Como assim, pastor? Eu não entendi. Você vai ser moldado da maneira que o Senhor quer, para a glória dele se manifestar através da sua vida, para que a glória do Senhor venha se manifestar, porque em nenhum momento a altivez vai prevalecer. Alguém sabe o que é altivez? Alguém sabe o que isso significa? Autossuficiência. Alguém sabe o que significa? A altivez do ser humano foi a criação da Babilônia. meu Deus. Sabia disso? Porque eu posso. Aleluia. Eu faço, você não faz. Aleluia. Eu posso, você não pode. Viu? Eu sou, você não é. Forte. Aleluia. A altivez. Tem gente que a altivez nem sabe, irmão. Tem pessoas que são autossuficientes. Não precisa de ninguém. Não precisa de ajuda. Ela se mantém sozinha. Ela faz do jeito que ela acha que deve fazer. E está tudo certo. Só que ela esquece que para chegar a isso aqui, ela precisa se render a esse altar. Glória a Deus. Não é o altar do pastor Ricardo. Não é o altar da pastora Tatiana.
Não é o altar dos irmãos que estão aqui nos auxiliando. É o altar do Senhor. Se eu não tenho a sensibilidade e não tenho a compreensão de que, vamos lá, se eu fui colocado como uma madeira de acácia no templo para ficar em pé e ser a sustentabilidade do templo, Olha aí. olha o que eu estou dizendo, hein? É foda. Olha o que eu estou dizendo. Eu não vou conseguir ser o teto. Aleluia. Vou conseguir? Se você foi colocado para ser o quê? A coluna, ou a sustentabilidade do templo. Então a base é você. Se eu colocar você para ser a porta, você não vai conseguir. Aleluia. Só que tem gente que nem a madeira, nem a sustentabilidade quer ser, nem a porta quer ser, não quer ser nada. Aí eu fico assim, eu vou beber água. Olha. Aí eu te pergunto, qual é a sua função para o reino? Aleluia. Qual é a sua função para a congregação? Qual é a sua função para ganhar almas? Ai, pastor. Se nós temos um certo problema, irmão. Nós temos dentro desse ministério, eu não estou falando de agora não, tá? Preste bem atenção no que eu falo, mas eu vou falar, ó, pastor, estou eu direto. Estou falando desde o começo do ministério. Temos uma dificuldade dos irmãos entenderem qual é a parte de crescer em conhecimento, palavra, tudo. Nós estamos buscando para isso. A nossa igreja, ela foi criada baseada na palavra. Teve um irmão que ainda fazia um culto lá na minha casa, lá no apartamento, no jovem, de domingo, e foi um irmão num culto de Santa Ceia e falou assim para mim: pastor, o culto é uma bênção, foi uma bênção, você é uma bênção, só que você não tem doutrina. E eu fui me questionar, eu falei: não tem doutrina? Como assim? Você não tem doutrina. Eu falei: tá bom. Aí eu te pergunto, quem quer andar comigo? Os obreiros aqui. Quando você chega mais perto, não fica mais difícil? Fica fácil? Só que o povo, quando chega perto, ou a igreja, né? Ela quer ver o pastor chamar a atenção do fulano na frente de todo mundo. O pastor tem que chamar a atenção do irmão na frente de todo mundo, porque todo mundo tem que ver o irmão ser daquele jeito, irmão. A nossa igreja, e eu tenho essa sensibilidade, sabe por quê, irmão? Porque eu já fui visitante, já fui membro, já fui obreiro, já fui submisso a ordens. Muitas vezes não cumpri ordens, ou cumpri ordens que muitas vezes eu Ricardo, não queria fazer. Cultos que muitas vezes vão me questionar, de eu falar assim: não, eu tenho que ir lá porque o pastor me mandou. Porque tem pessoas que estão me esperando lá. E o culto tem que acontecer. Foi uma ordem liberada para Moisés construir o tabernáculo para ter a presença de Deus no meio do deserto. As tábuas foram construídas, isso depois, se você quiser estudar mais, eu vou, no domingo que vem, vou trazer os utensílios, vou trazer todas as coisinhas, irmão, que você vai entender. Cada detalhe do tabernáculo foi construído e determinado por Deus,
mas o Senhor passou a Moisés. Não passou para o obreiro, não passou para o presbítero, não passou para o missionário. Preste bem atenção para depois você ficar revoltado da vida, falar que o pastor está jogando direto. A palavra do Senhor primeiro tem que passar pelo anjo da igreja. Eu ainda continuo sendo anjo da igreja, irmão. Você gostando ou não, você concordando ou não, ainda continuo sendo anjo da igreja. E tem pessoas que estão vendo a igreja como se fosse um oba-oba, como se eu tivesse de brincadeira com a igreja. E Moisés, louvado seja Deus, ele vai receber uma ordem de Deus. Glória a Deus. Para me levantar isso, a cor do altar, a cor da cadeira, a cor da parede, foi Deus. A cor das cadeiras, cada detalhe aqui foi Deus que deu. Aleluia. Cada coisa que o Senhor colocou aqui foi Deus que preparou. Quando nós olhamos, louvado seja Deus, isso acontecer, o que falta dentro do ministério? União. Aleluia. Deus falou algo para mim e falou assim: pastor, o menininho, pergunta se mais é menino, o bichinho, deixa eu te falar um negócio. Quem te chamou? Eu falei, Deus. Foi o Senhor, né? Quem mandou você parar? Quem mandou você deixar de fazer a minha vontade? Aí fiquei olhando e falei, é Deus. Porque é tanta porrada, irmão. Eu falei para o meu irmãozinho, eu falei, irmão, nós recebemos tanta crítica, irmão. É crítica da palavra, é crítica do louvor, é crítica do obreiro, é crítica do membro, é crítica de fofoca, é crítica não sei do que. Aí eu falo assim, eu recebi 2 convites só essa semana. Glória a Deus. Eu recebi 2 convites. 2 convites. E 2 convites que foram respostas às minhas orações. Porque, irmão, uma coisa você pode falar de mim, pessoal, você pode falar com qualquer coisa, mas não fala da igreja. E mesmo assim, se falar de mim, você está falando da igreja. Porque eu sou o anjo da igreja. Eu recebi um convite na segunda-feira, nós estávamos aqui na aula de música. Aleluia. E glória, foi bênção de Deus, Deus falou grandemente também, os meninos tocando. E eu tinha recebido uma mensagem e falei, Jesus, é isso mesmo? Será que é isso que eu estou vivendo? Será que é assim que eu estou passando? E isso me entristeceu. Eu acho que me entristece, né? Mas... E aí eu falei, Jesus, eu estou aqui segunda a segunda. Aí o pastor falou assim, pastor, eu estou para falar com o senhor já faz umas 3 semanas. Falei, sério, pastor, o que foi? Eu quero fazer um convite para o senhor. Falei, qual que é? Nós vamos fazer um evangelismo, só que esse evangelismo é global. Eu falei, global? Como assim? Esse evangelismo nós reunimos mais de 10, 15 pastores daqui da região do Chaves, Jardim Brasil, e estamos fazendo um evangelismo. E eu gostaria que o senhor participasse. Aí eu fiquei olhando. Aí ele falou assim, você convida a sua equipe? Eu falei, qual equipe? Me responde aí, qual equipe? É uma horinha só, pastor. Aí eu falei, pode colocar aí. Pode colocar que eu vou participar desse evangelismo. Mas aí eu te pergunto, qual é a equipe que eu posso montar? Qual é a madeira de acácia que está na vertical que eu posso montar? Aleluia! Glória a Deus! Porque falar, irmão, todo mundo fala. Mas na hora de trabalhar, ninguém quer trabalhar.
falar até papagaio fala, não tem ditado assim? Mas na hora de agir, vamos lá, irmão. Pastor, estou com você. Ó, vamos arregaçar a manga aí. Que hoje eu vou lá. Não, fulano não vai. Não tem problema não, pastor. Só tá nós dois. Bora para cima. Mas é mais fácil eu fazer a crítica do que falar assim, não, eu vou se dispor a fazer. Aleluia. Aí eu orando, e Deus sabe como falar com a gente. E aí eu estava orando, e o pastor Leandro, ele já pregou aqui, ele pregou por um congresso de jovens, Leandro Castro, ele fez um convite para mim. Falou, pastor, eu estou com um projeto com jovens, mas eu tenho um projeto também que está parado e a gente quer retomar esse projeto. E aí eu queria ver com o senhor se o senhor pode nos ajudar. Eu falei, qual é, irmão? Manda para mim aí como você quer fazer, de que forma que é, para mim poder se organizar. Então, pastor, nós tínhamos um projeto e agora vamos retomar, que é a vigília. E essa vigília eram jovens que tomavam conta, só que começou a acontecer os problemas e tivemos que parar. E eu queria contar com a sua presença para a gente poder colocar força nessa vigília e também convocar os irmãos. Eu falei, Glória. é que você não deu glória, que você Aleluia. está pensando ainda que é só aqui, né? Nós está pensando, sabe onde que é a igreja dele? É do apóstolo Rodrigo Salgado. E um convite que chegou para nós, que é pequenininho aqui, irmão. Aleluia. Aí eu vou falar para ele assim, eu vou levar quem? É a pastora, né? Os irmãos, né? Quem puder aí, né? Quem gosta de vigília. Aí, ó. Aí você vai falar assim, pastor, mas você vai sair daqui para ir lá na... Ó, o dia era o que fica, né? Não sei o nome desse lá. É Osasco, né? Vai lá, porque lá. Só sei que é longe. Aí você vai sair daqui para ir para lá, para ajudar outra igreja. Eu sou a madeira de acácio. Aleluia. Eu preciso entender isso. Eu não sou o divisor. Eu não posso ser o divisor. E eu falei, Deus, muito obrigado. Porque o ministério, irmão, esse ministério, cresceu da forma que o Senhor quer, ou da maneira que Ele quer, está crescendo. Eu só não faço mais, porque não tem pessoas que queiram fazer. Porque as pessoas que estão comigo, muito mais nos criticam do que nos ajudam. Muito mais nos aponta do que nos apoia. A igreja tem um monte de coisa para ser feita. Os obreiros ou os irmãos têm muitas funções. Qual das funções está sendo realizadas? Quais as funções que estão sendo concretizadas? Ação social, quanto tempo nós estamos pedindo para fazer o jantar e não foi feito? Fala para mim. Quanto tempo as crianças nós temos cobrado para fazer os cultos? Foi feito agora porque não tinha quem ajudar. Nós fomos olhando algumas coisas, eu fiquei analisando, eu falei, peraí. O erro não está em mim. Porque obra tem para fazer. Aleluia. Obra tem, irmão. Só não faz porque não quer. Se você se dispor aqui, se Moisés separou os seus discípulos ou pessoas que eram confiança dele, e os 70 a qual o Senhor pediu para ele, falou, Moisés, ó, separa 70 aí das tribos para te ajudar. Aleluia. Porque é muita coisa para você. Precisa dividir.
Nós temos que entender, irmãos, que o tabernáculo ou a presença de Deus habita dentro de nós. Mas você tem se posicionado como esse tabernáculo? Você tem se posicionado para ser uma coluna para alguém? Hoje era para a igreja estar cheia, irmão. Tem irmão que não me dá satisfação, tem irmão que falta, tem irmão que falta porque não quer vir mesmo. E está tudo certo. A minha parte é pregar a palavra. A necessidade da igreja, ela está sendo suprida. Se a porta tivesse fechada, talvez você voltaria para sua casa tranquilo, estaria dormindo, de boa. Falar, nossa, hoje não teve culto, graças a Deus. Tem gente que quer comemorar. Tem gente que quer falar, o pastor acho que vai. Perdeu Nossa, a hora. perdeu a hora. Mas tem gente que ia se entristecer, porque foi o dia que ela separou para vir. Foi o dia que ela falou, hoje eu vou dar o meu melhor culto. Oh, glória! Vou fazer a minha melhor adoração hoje. Resumindo o tabernáculo. Isso daqui é só a madeira, tá, irmão? Isso é só as tábuas que foram colocadas do lado. Aleluia! Então, se você permitir Deus fazer na sua vida, que você venha a ser essa tábua, que você venha a ser essa coluna do ministério. As tábuas foram colocadas todas na mesma medida. Você não é a mais e nem a menos. Glória a Deus, aleluia! Todas foram colocadas na mesma medida. Todas foram colocadas no mesmo padrão. Para que não haja nenhuma divisão ou altivez, nada. Porque eu sustento mais. Porque essa parede não chegou até o teto, mas ela sustenta esse aqui. Não. Para que todos pensem da mesma forma. Para que todos cheguem na mesma adoração. Muitas vezes, a necessidade que nós temos que ter e é essa sensibilidade que nós devemos ter, que sem Cristo em nossas vidas não somos nada. Eu fui chamado para ser a diferença, então seja a diferença. O reino não é você sozinho, não. O reino não é só você que faz, não. O reino é cada um ajudando o próximo. Se eu amo o próximo, a palavra do Senhor já nos ensina, amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que se compadecer da necessidade, não só da igreja, mas do irmão que está do nosso lado, do irmão que não veio. Infelizmente, muitas coisas têm acontecido e as pessoas não têm compreendido que a obra do Senhor não é só essa aqui, irmão. Mas muitas vezes a gente pregamos, falamos e não entra no coração, muitas vezes. Hoje, eu quero deixar essa palavra no teu coração. Eu queria que você se colocasse, por favor.